Oi, YouTube, eu tava com saudade de vir aqui falar pra vocês. Eu tava de férias, passei 20 dias praticamente nos Estados Unidos. Fui ver a Duda formar e foi toda a família, sabe? Foi eu, a minha mãe, a minha avó, o pai da Duda, que é o Hugo, que é o meu médico cirurgião, que fez a minha lipo, o meu peito, o meu explante. Meu avô ia também, todo mundo, né? Mas não rolou por problema de saúde. Foi a Paty, foi o Tite. E aí, a gente teve muitas conversas maravilhosas lá. Uma delas foi com o Hugo, que ele me sinalizou uma coisa que eu não percebia sobre mim. Ele falou, Cacala, meu apelido, né? É Cacala. Ele falou, Cacala, sua visão das coisas é bonita. Eu tô falando esteticamente mesmo. Eu, por ser cirurgião, eu olho muito pro belo, eu olho muito pra beleza das coisas. E você tem muito isso. A gente pode estar no mesmo lugar, você faz um vídeo qualquer, na hora, assim, do jeito que te dá na telha, e aí quem vê você fazendo fala, nossa, mas nem vai ficar um vídeo legal. Mas quando você vê o vídeo, você vê que aquele olhar que você captou é muito belo, é de um detalhe muito bonito, é bonito. E o que não é a vida senão uma experiência estética? E aí a gente começou a falar sobre aquilo. Eu falei, nossa, realmente, quando eu gosto de um lugar, não é porque o lugar por si só tem uma energia boa, né? Vamos supor, vou dar um exemplo que eu conheço bastante. A Chapada dos Veadeiros. A Chapada é linda. As cachoeiras são magníficas. O que difere uma cachoeira da outra? É uma que tem uma queda maior. Ou seja, aos seus olhos, ela é mais bonita. Quando a gente está num lugar que a gente gosta do lugar, o lugar é o quê? Bonito. O lugar é lindo, o lugar é belo. Quando a gente olha para o rosto de uma pessoa, fala assim, nossa, que lindo. Gente, quando a gente vê alguém elegante, a gente acha lindo. Então, a palavra lindo, ela se assemelha muito quando a gente está sentindo também coisas belas. A gente geralmente está em lugares bonitos. A casa, quando a gente chega numa casa, nossa, que casa linda. Quando a casa está arrumada, quando a casa está com a nossa pitada ali. E eu parei para pensar sobre isso e me deu um insight junto com essa minha virada, né, na volta de Saturno aí, que eu completei já 30 anos. Eu era uma pessoa que eu não ligava muito para a minha própria vaidade. E isso era até um pouco vaidade, por falar, eu sou bonita naturalmente, eu não me importo com beleza, eu não uso maquiagem. Esse é o meu discurso ainda, né? Até porque eu não sei fazer maquiagem. Mas esse é o meu discurso por um bom tempo. Foi o meu discurso por um bom tempo e ainda é. Mas eu tô compartilhando com vocês um movimento que eu tô querendo fazer internamente, que é, se eu cuido da minha casa para que quando a pessoa chegue até ela, veja que ela é linda, que é um lugar belo, né? Eu também quero causar essa impressão em mim. Eu quero me sentir bela, sabe? E muitas vezes eu não me importava com isso, mas eu via que uma parte de mim ainda, como mulher, não estava acesa. E isso diz muito sobre isso da vida ser uma experiência estética. A gente foi num restaurante lá em Nova York, que inclusive eu consegui uma parceria lá. Foi muito massa, gente. Eu falei, não, eu tenho que retribuir minha mãe e a Duda de alguma forma por essa viagem, né? Porque minha mãe organizou toda a viagem sozinha, eu somente fui. E aí eu baixei um aplicativo, um guia de estrelas Michelin lá. Daí eu comecei a mandar mensagem para vários restaurantes falando assim, né? Oi, eu sou Ana Clara, eu sou atriz, sou escritora, com um forte público no Brasil. Eu gostaria de surpreender minha mãe no meu último dia aqui em Nova York com um jantar. Você topa colaborar comigo? Eu vou gravar stories e vai dar uma movimentada no seu Instagram. Aí esse restaurante topou. E quando a gente chegou, era uma taverna simplesmente,
construída em 1762. Um lugar todo de pedra, de mármore, com piano, bar, todas aquelas cadeiras assim. O lugar não era belo, era exuberante. Isso automaticamente fazia ele valer mais. Ele era um restaurante muito caro. Graças a Deus foi no arroba. A gente nunca teria pago essa conta com o orçamento que a gente estava. Ainda mais último dia, pensa, gastando em Nova York. E aí, aquilo, eu lembrei muito da conversa que eu tive com o Hugo, né? Gente, isso daqui é maravilhoso. Não só a comida é apresentada de forma bonita, mas o restaurante em si é belo. E é por isso que ele vale muito. Então, eu parei para pensar, né? Umas coisas que a nossa mãe, nossa avó fala, e a gente acha que elas estão, falando demais, falando potoca na nossa rebeldia. Quando, você tem que se arrumar mais. Para uma entrevista de emprego. E eu falo, não, a minha autenticidade é essa. Eu vou assim, com cabelo desgrenhado e chinelo havaianas. Quantas vezes eu já trabalhei em TV? Eu não fui gravar assim, desleixada. Eu, não, gente, é o meu estilo. E aí minha mãe falava, faz a unha, minha filha, pelo amor de Deus. E depois eu comecei a ver que a primeira impressão, ela conta. E quando você vê alguém que tá com cabelo limpo, como diz a Márcia Sensitiva, né? Vai lavar esse cabelo, mulher. Quando alguém tá com cabelo limpo, tá com a unha feita, tá com uma roupa apresentável, passou alguma coisa na cara, tá mais bonita, automaticamente você vai ter uma melhor impressão dela do que alguém que tá desleixado. E eu não achava isso. Para muitos de vocês pode ser óbvio isso, mas para mim não era, porque eu achava que apenas o que importa é o que tá dentro. E assim, obviamente não é. Vou dar um outro exemplo. Se eu conseguir essa parceria maravilhosa lá em Nova York, né, desse restaurante, o cara olhou no meu Instagram e ele viu um trabalho bonito, sabe? Não tá só eu lá numa câmera ruim falando meus textos, embora meus textos sejam maravilhosos. Se eu não botar uma roupagem bonita neles, se eu não botar uma ambientação, me preocupar com a câmera que eu uso, com a luz que bate no meu rosto, fazer um cenário para os meus shows, vocês acham que ele ia valer tanto assim? Sabe? Então, realmente, eu sou muito perfeccionista com essa questão estética, por exemplo, no meu Instagram. Eu poderia gravar o vídeo aqui do YouTube com o meu celular em qualquer canto, mas não. Eu chamo simplesmente o melhor videomaker de Goiânia para fazer os meus vídeos, porque eu me importo muito com a experiência estética. Então, é muita hipocrisia a gente achar que o conteúdo que está por dentro é o que vale, sendo que você mesmo gosta mais, se atrai mais por lugares bonitos. Então, é só essa reflexão que eu queria jogar para você. Porque o que está por dentro de você pode ser muito bonito. Mas será que você está cuidando, está aparando, está fazendo a manutenção para que seja um lugar bonito para quem vê? Eu, por exemplo, já mudei, né, meus looks. Tô com essa roupinha aqui da Manacá. Porque eu fico linda nessa roupa. E quero passar uma impressão um pouco melhor, né? Agora que eu fiz 30 anos, um pouco mais de mulher. Porque eu gosto disso. Eu gosto quando eu me sinto bonita. Eu gosto quando eu recebo elogios. E eu acho que essa vaidade que eu tô descobrindo e tô compartilhando com vocês agora faz parte desse meu novo lema, dessa chavinha que virou. A vida é uma experiência estética. Então eu vou tratar de deixar tudo mais bonito por onde eu andar. E espero que você também faça o mesmo. Foi um videozinho mais curto, mas eu acho que se eu falar mais sobre isso, é encheção de linguiça. Porque o que eu falei tá aqui. Vamos fazer as coisas mais bonitas, né? Vamos deixar o mundo mais bonito. Começando pela gente, pela nossa casa, pelo nosso ambiente de trabalho. É isso, gente. Uma vida bela pra você. Um beijo. E tava com saudade de vocês. Tem 2 semanas que eu não posto aqui no YouTube, mas eu já dei nessa satisfação. Eu não sei muito continuar trabalhando de férias, gente. E ainda bem, né? Porque se eu soubesse, eu acho que a minha cabeça já estaria em burnout. Eu simplesmente desliguei lá. Agora que eu tô voltando pra vida. E já voltei bela. Como? Voltei maravilhosa.